Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então, aqui o que aconteceu? Quando Davi saiu com o rei Arques para ir lá no acampamento dos filisteus, os amalequitas invadiram Ziclag, que era a cidade que Davi estava habitando. E os amalequitas invadiram e levaram as famílias que estavam lá. 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Perceba que eles se humilharam e choraram até que eles desfaleceram de tanto chorar. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Bom, aqui quando a Bíblia fala que Davi tinha duas mulheres, como eu já disse anteriormente, não significa aprovação. As escrituras apenas estão registrando um fato, de certo um costume da época, mas não significa aprovação, como nós vemos acontecendo em várias outras questões nas escrituras. 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, ou seja, o povo estava com raiva de Davi, estava culpando Davi pelo acontecido, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Eterno, seu Elohim. Aonde que Davi se fortaleceu? No Eterno. Davi estava passando por grande tribulação, não só dele, mas pelo povo, e o povo ainda o culpava. Imagina o tamanho dessa tribulação. Além de ter que lidar com a própria dor, e a dor pela família do povo, ainda tinha que lidar com a dor do povo culpando ele por aquele acontecido. Bem difícil, né? Mas ele se fortaleceu no Eterno, o seu Elohim. 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Aqui a gente percebe que há uma reverência, né? Davi pediu o éfode a Abiatar de forma a ir ter com o Eterno com mais reverência. 8. Então consultou Davi ao Eterno, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha só que palavra maravilhosa do Eterno, né? Quando eles não tinham mais nenhuma esperança, o Eterno responde a Davi que ele conseguiria libertar a sua família e a família do povo. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Percebe aqui a misericórdia do povo em relação ao egípcio. Bom, aqui, quando a escritura fala voltou-lhe o espírito, recuperou as forças. Em outras versões,
nós encontramos também a palavra alento, porque a palavra que está em hebraico é ruach, espírito, mas ruach também significa vento, hálito, mente, fôlego de ar, entusiasmo, vigor, coragem, um temperamento mais enérgico, disposição, a respiração, entre outras coisas. Ruach tem muitos significados dependendo do contexto das escrituras. Nós devemos saber discernir quando a palavra fala em espírito para que não venhamos a mistificar tudo e termos entendimento errado, místico, supersticioso da verdade. Então, quando ele diz aqui espírito, é uma figura de linguagem para dizer que voltaram as forças, como quando as escrituras dizem espírito de mansidão, espírito de amargura. Nós devemos ter discernimento para entender o significado que a palavra está querendo expressar. Veja a questão do termo igreja primitiva. É entendido hoje que a igreja primitiva seria a igreja que foi desde a descida da Ruach HaKodesh até antes do estabelecimento da instituição da igreja romana. Mas nós sabemos que essa assim chamada igreja primitiva, ela não era de todo pura, como Shaul disse que do meio deles sairiam lobos devoradores, como também já tinham pessoas ali andando desordenadamente, irmãos vivendo na hipocrisia, como testifica das cartas de Shaul. As escrituras testificam que a igreja que estava vivendo em perfeição foi aquela bem do comecinho, antes de entrar gentil, onde o verso dizia que eles prosperavam e que a cada dia mais membros faziam parte e que eles alcançavam graça aos olhos de todo o povo. Essa congregação, realmente, as escrituras testificam de que ela era pura. Só que essa congregação, ela não tinha gentios. Essa era uma congregação apenas de judeus convertidos. Nós não devemos esquecer isto. Por quê? Porque a perspectiva foi alterada. 13. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul do sul dos Queretitas, e o lado de Yahudá, Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por Elohim, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Yahudá, de Judá. Veja que nesses versos nós podemos ter um entendimento maior a respeito de perspectiva, que são as lentes como nós vemos as coisas. Perceba que aqui os amalequitas estavam se divertindo, estavam se alegrando, estavam comemorando as coisas que tinham alcançado. Aquelas pessoas que estavam do lado dos amalequitas viam os inimigos como maus. Só que aí é que está a questão. Nós encontraremos isso em vários lugares, e isso não significa relativismo, mas que nós devemos buscar estar do lado correto, o lado da verdade, o lado da retidão, o lado do eterno, a parte do que as pessoas estão dizendo, a parte do que das lisonjas, das palavras lisonjeiras, mas as obras irão revelar, as atitudes, as ações, o caráter.
Porque muitas pessoas, elas podem fazer o bem, desde que nós nos sujeitemos a elas nas obras delas. A mesma coisa assim, como aconteceu no tempo da Inquisição. Eu toco nesse assunto para que isso se fortaleça na mente dos irmãos, para que sejam expostas essas obras. Porque nós não temos nada com os descrentes. O Pai julgará os descrentes. Mas aos que estão de dentro, aqueles que dizem servir, ser guardiões da palavra, mas as suas obras revelam outras coisas, mais juízo há. Porque por conta disso, os descrentes blasfemam do caminho da verdade. Então, imagina, num ambiente de inquisição, as pessoas, elas eram boas com aqueles que entregavam outros. Eram boas se as pessoas negassem a verdade, porque se não fosse assim, eles eram maus. E não é assim que nós devemos proceder, principalmente com o entendimento do Espírito, se é que há Espírito do Eterno dentro da pessoa. Então, que nós tenhamos esse entendimento, porque muitos poderão ser bons conosco, mas desde que nós façamos o que eles querem. Então, que a palavra seja o nosso guia, e não a palavra de homens, que temamos somente ao Eterno e não a homens. Esse é um caminho que devemos seguir. 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Veja que nesta batalha, Davi não perdeu nenhum homem, nem uma criança. Davi não perdeu nada. Até os despojos, as coisas, Davi recuperou. E aqui nós vemos que foram cumpridas todas as palavras do Eterno, que tinha dito a Davi que tudo libertaria. 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. 21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então, todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, perceba que aqui as escrituras deixam registrado o caráter de alguns homens. Quando as escrituras deixam registrado, nós devemos prestar atenção e meditar. Então, todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Aqui é bom nós meditarmos o seguinte: que nem todos aqueles que andam com quem é bom serão bons também. É como nós vemos no testemunho da Nova Aliança, quando o Shaul falava sobre alguns das congregações, que haveriam de sair lobos devoradores daquelas congregações. Porque a gente tem por costume imaginar que todas as congregações da assim chamada igreja primitiva, como muitos gostam de usar, eu mesma também já usei, mas agora não uso mais, porque uma vez que a gente começa a entender o significado real das coisas, a gente passa a corrigir também, algumas palavras, alguns termos, para que nós mesmos não venhamos a ter um raciocínio errado. Então, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai acertando também o nosso vocabulário.
né? A gente tem que saber separar, até porque aquela congregação que recebeu o Espírito, Aruach HaKodesh, aquela congregação era só de judeus, aquela congregação onde a Escritura dá o testemunho de que todos viviam unidos e juntos e se alegravam, era só de judeus convertidos. Não tinham gentios ainda, gentios que não tinham conhecimento da Torá. Todos os primeiros convertidos, eles tinham na cultura deles o entendimento da Torá, ainda que de forma da carne, né, voltada para as coisas da terra, porque esse foi o testemunho. E o Mashiach, o Salvador, trouxe o entendimento espiritual dela. Então, eles eram todos judeus que se converteram ao Mashiach, não tinha gentios. Os gentios passaram a entrar a partir de Cornélio, porque os estrangeiros antes de Cornélio, eles eram estrangeiros, mas que tinham conhecimento, eles participavam da cultura judaica. Lembra que na cultura judaica, o Eterno permitia que os estrangeiros fossem circuncidados e fizessem parte da comunidade de Israel. Então, esses estrangeiros, eles eram tidos como sendo povo de Israel. Mas os gentios mesmo, aqueles cujas culturas não tinham nada a ver com Israel, esses foram a partir de Cornélio, né? Então, a gente tem que entender isso para que não se misture, porque eu vejo muitas pessoas querendo ser como igreja primitiva, querendo se comparar com os judeus convertidos e até se colocar no lugar deles. E é de onde veio a teologia da substituição. Não foi substituído, os gentios foram enxertados. Por isso que é um povo só. Não são dois povos escolhidos. É um povo escolhido onde abriu para entrar os gentios. É por isso que nós temos que ter em mente a questão de que quando os gentios começaram a entrar, eram os judeus convertidos que estavam sob liderança deles. Por quê? Porque eles conheciam a lei, eles tinham os costumes. Por isso que fala em Atos de que não se colocaria um peso extra da lei sobre os gentios, porque Moisés já era lido em todos os lugares. É nesse sentido. Ou seja, devemos ter o conhecimento, mas o Espírito nos dá entendimento espiritual da lei. A lei não foi abolida, é a lei que revela o pecado. Como diz Shaul, eu não conheceria o pecado senão pela lei. Então, o que acontece? Quando teve aquela questão de judeus fazendo gentios obedecer, seguir a lei, mas a lei na carne, tipo circuncisão na carne, coisas assim, os judeus espirituais, os que estavam a parte disso, se opuseram. Então, estava tendo aquela contenda entre eles, mas somente eles poderiam definir essas coisas. Os gentios não tinham conhecimento de nada disso. E foi por isso que a perspectiva se alterou, porque aqueles que fizeram aliança com o imperador pagão não eram só gentios. Ali existiam gentios gnósticos ali misturado, judeus, falsos convertidos que estavam propagando o Salvador, né? Então, assim, por registros históricos é um pouco mais complicado, visto que o material que nós temos foi escrito por esses que tinham os nazarenos por hereges, né? Aí que a gente vê que a história é escrita por vencedores. Então, que nós oremos para meditar nestas coisas conforme o que as escrituras estão a nos revelar. Porque ainda que a perspectiva tenha se alterado a favor de gentios, a gente precisa buscar nas escrituras aquilo que possa nos orientar à verdade. Porque perfeita é a palavra do Pai, ainda que os guardiões façam o que é mal, como também nós vemos no testemunho da antiga aliança. Os judeus
Muitas vezes erraram, mas ainda assim a palavra permaneceu por conta da soberania do Eterno. A soberania dele é o que permite que, ainda que a palavra dele esteja em mãos daqueles que estão errando no caminho do Pai, ainda assim ela seja a palavra do Eterno. Então nós devemos ter entendimento, da mesma forma como hoje nós temos muitos cristãos que fazem abominações, também existiam naquele tempo. Só que a perspectiva foi alterada. Por quê? Porque por conta do poder daquele ecumenismo que existiu naquela época, a liderança, que provavelmente já devia ser corrupta, fez aliança com o imperador pagão. Bom, vamos continuar. Aí aqui os maus e perversos. Quem maus e perversos? Os que estão matando por maldade e perversidade? Não. Os que disseram, eles não foram conosco, então não lhe daremos. Perceba que o Eterno considerava mal e perverso, esses homens estavam considerando como justiça. Ou seja, não vamos dividir porque eles não participaram, mas as escrituras dizem, isso é maldade e perversidade. E são nessas coisas que nós acabamos achando justiça algo que o Pai diz que não é justiça. Por isso que nós não devemos ser sábios aos próprios olhos, tendo por justiça algo que o Eterno diz que não é. E isso acontece em muitos lugares das escrituras, onde nosso próprio entendimento nós achamos que algo é justo, mas não é. As escrituras chamam de maldade e perversidade. E nesse caso, até egoísmo. Por isso que é importante nós estarmos a meditar nos testemunhos do Pai. Mesmo nos registros históricos, nós podemos conhecer e absorver ensinamentos profundos. Aí o que aconteceu? 23. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Eterno, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. Veja a atitude de Davi. Ainda que esses homens tivessem se comportado de maneira má e perversa, Davi não rebateu com agressividade. Ele foi benigno e disse palavras de sabedoria a eles. E promoveu a paz e a concórdia, dizendo que não se faça assim, mas que todos receberiam igualmente. Continuando. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. De hoje, no dia do escriba. Então, para que não tivessem mais contendas a este respeito, Davi colocou essa palavra como estatuto em Israel. 26. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Arudá, de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Eterno, aos de Bet-al-Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Játer, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Hormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. De certo grande era o despojo, né? Veja quantas cidades Davi enviou bênção do despojo aos anciãos. E assim também devemos ser nós, devemos usar deste testemunho, a fim de nós também aplicarmos em nossas vidas. Ser bênção diante daqueles que nos cercam, porque essas coisas o Eterno se agrada, independente de merecimento ou afinidade. Bom, aqui finaliza a leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 30.